trabalhar com constelação familiar. E em seguida vai ter o curso delas. Hoje simplesmente é um workshop onde que elas vão falar aqui, ó, eu mereço ir em direção à felicidade. E nós temos aqui a Mônica e a Fernanda. Sejam bem-vindas, meninas, e que esse início de parceria seja muito proveitoso. Muito obrigada, Dinha. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui no espaço da Dinha, na presença de todos vocês, falando sobre esse movimento Eu Mereço Ir em Direção à Felicidade. Porque a felicidade é algo que a gente está sempre atrás, sempre correndo atrás. O que seria essa felicidade que a gente almeja de todas as formas e não encontra? Às vezes a gente acha que felicidade é dinheiro, né? E quantas pessoas a gente conhece que tem muito dinheiro e não tem felicidade? A gente pensa que é um amor, eu preciso ter uma pessoa para amar, o príncipe encantado. Aí eu encontro e é um saco, né? Então a gente procura muita felicidade fora. E a gente separou em alguns tópicos, né, Mônica? Para falar a respeito da felicidade. E nós vamos começar falando sobre a família, né? Então a gente colocou uma família, a família brasileira, que é a mistura de todas as raças, né? Então, o que seria a família, né? Sabe quando a gente pensa em família, a gente vai pensar em pai e mãe. Não sei se vocês já leram o livro, que ele fala de uma situação que eu acho bem legal, que é do Ryan Garriga. Isso. Aonde estão as minhas moedas? Né? Aí eu trouxe um saquinho com moedas. Né? Aonde estão as minhas moedas? Então aqui vocês podem ver, tem várias moedas, né? Várias moedas, certo? Moedas de valores diferentes. Certo? Né? Então, se eu tenho várias moedas de valores diferentes, o que acontece? Vou te dar as moedas. A Mônica é minha filha e eu vou dizer, a Mônica pede moeda. Me pede moeda, Mônica. Te dá dinheiro, mãe. Eu vou te dar as moedinhas e eu vou escolher para a Mônica e vou dar para ela essas aqui. São douradinhas. E eu vou dar para a Mônica essas moedas. A Mônica olha para as moedas. Vai se sentir satisfeita, Mônica? Olhando para minha mãe que tem um monte, eu queria mais. Aí a Mônica vai para a vida, mas olhando sempre As moedas que ficaram. Então, o que acontece? Quando a gente tem o pai e a mãe, né? A gente está sempre em busca de algo que eu não tenho. Eu não olho para o que eu tenho, mas porque eu não tenho. E por que a gente faz isso de olhar para o que a gente não tem? Porque a gente sempre quer mais. Mais. E os pais só podem dar para a gente o que eles ganharam. Não é verdade? Só eles têm. Então, o que acontece? Quando a Mônica, minha filha, ela vem e começa, ela tem assim, a minha mãe é brava, minha mãe só manda em mim, né? A minha mãe não soube me dar carinho. O que ela está olhando em mim? As coisas, as minhas fragilidades. Só que eu não consigo chegar na Mônica, porque ela, sendo minha mãe, não soube me dar. Como é que eu vou dar para a Mônica algo que eu não tive? Tem como? Não tem. Só que aí a gente vira adulto e a gente fica sempre nessa, eu não ganhei carinho, minha mãe não soube me dar, então eu fico um eterno pedinte e eu quero aquilo, né? E esse livro que ele fala, Aonde Estão as Minhas Moedas, é justamente para trazer essa consciência. E no livro ele fala, é um conto,
ele fala que uma pessoa, né? Ela pegou as moedas, um sonho que ela ganhou do pai e da mãe, e agradeceu, né? As moedas que você me deu é o suficiente. Aí eu dou as moedas, a Mônica pega as moedas e vai para a vida, vai fazer as coisas dela, ela segue. E com as moedas que ela ganhou, ela cria outras coisas, né? Ela não ficou presa no pai e na mãe. Agora, a outra Mônica que pegou aquelas moedas e ficou na falta, ela vai chegar para as outras pessoas e vai dizer assim, a minha mãe não me deu, a minha mãe não fez, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Então, ela não foi para a vida, ela continua na criança. Só que para mim ir para um relacionamento, pensando em família, que famílias são relacionamentos, se eu estou na criança, eu vou chegar, como é que é o nome? Elísia. Eu vou na Elísia e vou querer colocar ela no lugar da minha mãe, porque eu tenho a falta. Sabe aquelas pessoas carentes que daí eu vou e ela tem que ser a minha melhor amiga. Ela tem que me dar atenção. Eu vou na casa dela sem pedir autorização. Eu vou lá e quero a presença dela o tempo todo. Porque eu estou buscando o quê? A mãe. A mãe. Aí eu saio dela e vou para um trabalho. Aí no trabalho eu também não consigo porque eu quero que as pessoas me deem atenção. Então quando tu busca uma atenção que está lá atrás, eu não consigo. E aqueles pais, aí eu viro uma mãe, né? Eu fui buscar na amiga, ela não me deu as minhas moedas, que a minha mãe não me deu. Eu fui buscar no trabalho, também não achei, não estava lá as minhas moedas, que é a minha felicidade, porque a minha criança ficou presa no passado, porque eu não ganhei, olha quanta moeda aqui, quanta moeda tem aqui, né? E eu tenho direito de tudo isso, só que a minha mãe tem que pagar água, luz, comida, roupa. Então, na verdade, isso aqui está sobrando? Não. Isso aqui é para manutenção da família. Só que eu acho que minha mãe tem dinheiro. E ela tem, mas é para manutenção. Então, ela pega esse dinheiro aqui, ela não me deu. Né? E aí eu acho que eu merecia. Aí um outro filho vem e vai levar esse aqui. Só que no meu olhar de criança, eu acho que ele ganhou mais do que eu. Só que a mãe deu aquele valor porque aquele filho precisava para alguma coisa. Sabe aquelas disputas entre os filhos? Na minha cabeça de criança, eu não consigo entender a mentalidade da mãe e do pai. Dinha, você que tem 2 filhos, né? Uma filha e um filho. Você entende as necessidades de um e as necessidades do outro. Só que às vezes tu pode estar fazendo aqui para um e aquele outro não entender o porquê que tu está tendo aquela Pior disputa. que não entendem. Não entendem, se acham preteridos, é difícil. É difícil. Então, assim, a gente que não está na mentalidade, na cabeça da mãe e do pai, a gente não consegue entender, mas existe uma lógica. Então, a gente se sente excluído. Por isso que dizem, né, que o filho só entende quando ele vira pai e mãe, né? Daí ele entende o que os pais fizerem. Mesmo assim, às vezes, não. Sabe que nós falamos na live passada sobre maldição e bênção. E as maldições, elas às vezes são... Porque maldição não é aquela maldição que a gente conhece de filme, aquela coisa horrorosa. Mas, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com o filho, né? Minha mãe tinha comigo, por exemplo, que eu era assim, respondona, digamos assim, teimosa, né? No momento que a minha mãe disse pra mim assim, quando tu crescer, tu vai ter um filho respondão, igual a ti, pra te passar pelo que eu passei. A mãe tá fazendo uma bênção ou tá jogando uma maldição? Entendeu? E naquele momento, que foi bem que a gente falou, a mãe não está querendo jogar uma maldição. Não. Ela está dizendo, filho, olha para mim que eu estou sofrendo. Só que as palavras têm poder.
E aí, no momento que tu tá profetizando, sem querer, tu tá jogando. E eu ouvi isso que tu falou. Quando eu era criança, minha mãe dizia pra mim, tu só vai entender quando tu for mãe. Mas ela não queria